है। So, Om Shanti, welcome all of you to the episode on perfection. And before Om we Shanti, sejam bem-vindos para esse episódio da perfeição. E antes de começarmos, vamos ficar um minuto em silêncio para invocar o Ser Supremo. So welcome all of you once again. Então sejam todos bem-vindos mais uma vez ao episódio 34 da perfeição. Om Shanti para todos. E bem-vindos, Luiz Mohan. E é uma fortuna tê-los outra vez conosco para partilhar algumas coisas sobre perfeição. Esse valor é muito falado, mesmo nesse contexto espiritual. Mas às vezes nem sempre o seu significado é perfeitamente entendido. Sampunata é como é chamado em inglês. Então, Bhishmohan vai partilhar exatamente o que é que significa isso, não só na vida espiritual, mas também na vida lógica, como nós costumamos dizer, na vida comum. Então, temos o irmão Ashok Mehta que vai dar as boas-vindas. Ok, só um segundinho. Om Shanti. Sim, estamos ouvindo, sim. É um prazer grande dar as boas-vindas ao irmão Bhishmohan, que é o segundo secretário-geral da Brahma Kumaris, adicional. Há mais de 30 anos que eu conheci em Delhi. E nós tivemos bonitas conversas com Asha Ben. É fantástico. Ainda me lembro desses momentos quando nós nos conhecemos. Então, hoje eu tenho de dar essas boas-vindas com flores. É um belo buquê acho que são crisântemos, se não tiver em erro. E em hindi chamamos de Guldaldi. E essas flores são muito simbólicas. Tem muito simbolismo. E basicamente, é uma flor de estação, que é o símbolo da nobreza. E no Japão, é o símbolo do imperador. E no nosso país, e tudo que é branco é sagrado e puro. E também simboliza a saúde, a felicidade, amor, a alegria. E mais do que tudo, numa parte da Europa, principalmente a Holanda, é uma flor que dá entre setembro e dezembro, que é muito oferecida nas festas de aniversário, para os aniversariantes. Mesmo na França, na Bélgica e na Holanda. E também essas flores estão associadas com a morte, que colocam nas sepulturas. E Baba nos ensinou, ele disse uma expressão em hindi, em sermos sagrados, sermos felizes, ter esse simbolismo da alegria e felicidade. E o Bhishmohan perfeitamente compreende essas flores, ou aceita essas flores.
Eu lembro de si sempre, com grande sentido de humor. E nada fica a faltar nas suas palavras. E é isso que estamos aqui para observar. Om Shanti. Thank you so Então, much, Om Shanti. Dr. Mehta. The Muito obrigado, Dr. Mehta, significance of the flowers. pelos significados das flores. Brijmohan Bhai Sahab for the talk. E antes de passar para o irmão Brijmohan, He doesn't need any introduction ele não precisa de nenhuma introdução. in the Brahma Kumaris. Ele é muito conhecido na organização da Brahma Kumaris, mas o que eu encontrei sobre ele, Always so ready, ever ready. que ele sempre está sempre pronto. É uma alma sempre pronta. Thank you, Bhai Sahab, immensely. Então, muito obrigado, humildemente do coração, por aceitar o nosso humilde convite. Introduced in the form of a poem. E vou introduzi-lo, como sempre, na forma de poema, Also, the today's virtue or value on perfection. e também sobre a especialidade Mehta already told da perfeição. his talks are full of humor. Portanto, ele tem muito humor nas suas palestras, mas também muita clareza. No chance of any disparity. E não há espaço para disparidade. Speakers, which is indeed a rarity. Ele fala de uma forma eloquente que é uma raridade. E com esse, Office there in Pandav Bhavan of com esse objetivo, por assim dizer, da pureza, serenity and com muita serenidade, full face. ele é um yogi que é visto através da sua face. E também com isso expressa a sua divindade. Value, E hoje, sobre a perfeição, value of perfection. o valor da perfeição, Let there be no trace ou seja, nos tirar da rejeição. of rejection, because I am Tira-nos também God's very own. da tristeza, e também é uma seleção que é, assim por dizer, feita através de Deus, Mindful que é uma eleição, away now from any deception. e para ficarmos livres de qualquer decepção de Maya. My perception, Eu não altero a minha percepção, e estou presente para chegar à Idade do Ouro com uma grande recessão. announcements as we E algumas partilhas, como eu sempre faço. Deixe-me voltar a partilhar o ecrã mais uma vez. can start sending me your questions because I'll Vocês podem começar a colocar as questões se quiserem. you can just make sure that you send it to me so that I don't miss your Tenha certeza que sejam enviá-las para mim. sorry they are not there this time I mean the announcement in the section is not there sorry apologies Peço desculpa you can see por causa ainda não estão aqui os, you can get all the a imagem da interpretação. Portanto, os idiomas, podem escolher os idiomas que quiserem. something on perfection first and then Então, is that okay okay fine ok. you can start yeah Pode começar daqui a uns minutinhos. Então, doutor Ashok Mehta, um belo buquê de flores que ofereceu. E o que nós podemos dizer é que essas flores estão abertas, que têm o símbolo da perfeição, ou seja, elas florescem. E quando eu vejo qualquer flor, você vê que os criadores, que o Criador tem essa perfeição. E é claro que hoje, a perfeição também se tornou uma realidade que está por vir. Cada flor é perfeita, mas você vai encontrar, e Baba tem dito, em muitas murlis, que há flores que são muito coloridas, mas não tem nenhuma fragrância. Então essas flores estão perfeitas nas cores, e nós podemos vê-las, a variedade de cores, no dia de Holi ou no dia sagrado. Mas elas normalmente não têm fragrância. E há flores que têm ambas, a fragrância e as cores. Mas a sua durabilidade é momentânea. Então, preferimos as flores pela sua beleza, pelas cores, pelas fragrâncias. E
Por isso que é disso que a perfeição hoje em dia tornou-se um termo relativo. E em segundo, na sua perfeição holística, como um praticante médico que pode se especializar nessa perfeição e pode se tornar um mestre. Portanto, qualquer um dos dois pode ser um mestre de alguém, ou seja, de alguém ou de si mesmo ou dos outros. E por isso que eu dou essas boas-vindas e também os seus versos. E aquilo que eu vou fazer, nos primeiros 10 minutos, ter alguns conceitos da Brahma Kumaris em perfeição, e depois, em alguns termos mais comuns, que podem não ser tão bem entendidas, e depois vamos fazer algumas questões práticas sobre a perfeição. Então, nós fizemos que a Brahma Kumaris, há uma frase em inglês que traduzida em inglês, todas as virtudes estão plenas e a perfeição tem a ver com 16 graus celestiais. Então, isso é uma simbologia de algo? É um simbolismo da perfeição. Você pode ver, porque 16 graus simboliza a lua cheia. Entretanto, nada mais pode ser tão cheia como a lua cheia. Portanto, nós temos que experimentar. Ok, aqui há palavras aqui em índice pelo meio, eu não consigo traduzir. Portanto, nós tentamos fazer o melhor. Portanto, isso são as qualificações da perfeição. Então, no contexto de hoje, esse conceito, algumas substâncias, apenas uma substância da perfeição. Não tem a ver com essa figura dos 16 graus. Então, a próxima pergunta é muito comumente dito no caminho da devoção que Deus fez o homem na sua imagem, como um sinal de perfeição. Pode explicar isso, por favor? Voltando nessas 16 qualidades, há um tempo atrás, a moeda indiana tinha 16 anas. Isso significava que uma rúpia era formada por 16 anas. Nos dias presentes, nós usamos várias formas de cálculo. Portanto, a rúpia agora consiste de 20 anas. Portanto, comparativamente com a Lua, uma coisa importante é que a perfeição, em termos das cores, implica que elas não são permanentes. Porque quando nós dizemos 16 cores, ela também é adorada de forma popular com 14 formas. E isso torna-se não permanente, elas são temporárias. E agora, a vir para a segunda pergunta. Eu esqueci, pode perguntar outra vez. Não faz mal. O Deus fez Deus à sua imagem. Ok. Você sabe que você pode... O que é uma imagem? Você já pode colocar numa imagem. O que é uma imagem?
Isso significa que Deus não fez o homem como a ele mesmo, just a shadow of God, mas o homem é apenas uma sombra de Deus. contain some Mas attributes of o homem contém alguns atributos de Deus no sentido limitado, porque Deus é o único. many numbers and go by crores. And today we want no more men to add to the population. Ok, não consegui perceber qualquer coisa com mais homens na população. To say quantity Eu digo em quantidade, reduces quality. reduz a qualidade. Uma vez Deus fez o homem, não o homem, Deities, God mas a nível das divindades, mas fez as divindades em sua própria imagem. Thank you. So, moving on further, as all of you know, Prosseguindo, about something called Murlis. So, for people who mencionou algo que são as murlis. Aqueles que não sabem o que são esses termos, murli tem a ver com os ensinos espirituais, refer to in our daily spiritual classes, que nós temos aulas diárias, essas murlis. Então, essa é a imagem da perfeição. feel that Eu posso dizer a vocês que essas murlis que nós chamamos são desde 69, there are a lot of spiritual pearls on this perfection. So, I'll just take 63 a 69. São 6 anos que são essas pérolas do conhecimento. there. The Supreme Almighty told us that if you want to become a constant Em 73, o Deus Todo-Poderoso disse: se nós quisermos ser poderosos numa murli de 73, nós temos que ser fortes em 4 especialidades, em 4 pilares, que é a personificação do conhecimento, das virtudes, donor, ser um doador, being an embodiment of e por 4, ser personificador da lembrança e da tapácia. Quer dar alguma luz sobre esses 4 temas? for my sake or for the sake of the audience. for all of us. Para mim ou para todos? Se for para todos, ok. For embodiment of knowledge, Personificação do conhecimento, being a great lembrança, grande doador e personificação das virtudes. You know, again I will say, Mais uma vez eu diria que essa perfeição come and is very much tornou-se muito relativa, because porque a perfect one aquele que é perfeito, aquele que é completo, effort or his study or é aquele que estuda endeavor is over, e faz empenho become perfect. para se tornar perfeito. Perfect only by Se você apenas olhar a perfeição, remembering the knowledge, remembering the Almighty, lembrando-se do conhecimento ou apenas do Todo-Poderoso, de doar as virtudes, então você vai saber que you are wearing a crown subject to the conditions, the 4 conditions você vai estar sob algumas condições. E essas condições are missed, then there que essas condições podem faltar. Então eu diria que endeavor towards perfection, o empenho para alcançar a perfeição, que é dito nas murlis, pillars, são esses 4 pilares. words or efforts, E esse empenho que vai guiar então a perfeição. perfection is not conditional. Great. Another Portanto, a perfeição não é condicionada. here constantly is E uma coisa que nós ouvimos constantemente é o contentamento é o sinal de perfeição. the link between Pode dizer qual é contented and o link entre ser contente e perfeito? Sim. a contented being, Ser contente contented individual é um indivíduo. means Significa from estar livre all desires, de todos os desejos e expectativas. desires arise out of our own mind Os desejos chegam na nossa mente or e, from others. e a expectativa são dos outros. E então, agora no conhecimento de Deus, That you get what you deserve, you do not get anything more than you deserve, and similarly, nós só recebemos aquilo que nós merecemos. your own E você tem que fazer actions and ações corretas e certas. or the other. But if I start having a limited, Mas se eu tiver pensamentos limitantes ou limitadores, he must in return do good
to me or pay back the good I did, that is E se eu called só fizer bem porque os outros me fazem bem a mim, isso significa expectativa. E a expectativa não é preenchida. me sorrow and suffering. E isso vai trazer sofrimento e tristeza. Da mesma maneira, os desejos. The lesser desires you have, Os desejos que você tem, but that is no way of being maior contented. contentamento será. Mas isso não é assim. That no desire arises. Você só vai ser contente quando não vai existir nenhum desejo. Porque o contentamento vem em primeiro, entendendo e percebendo a lei do karma. Whatever I deserve, E o que quer que eu mereça, complaints, não há queixa any sort of injustice, de nenhum tipo de injustiça ou algo inesperado que aconteça para mim. contented person Uma pessoa contente is contented at a particular level, sometimes tem contentamento num nível particular, condition, being fatalist. que é, por exemplo, não ter nenhuma ambição. O contente entende que qualquer que seja a minha qualificação, está bem. My entitlement E eu tenho que aprimorar esse meu nível para aumentar o nível de contentamento. E isso, então, para poder ser aquilo que realmente eu sou. Proverbs now from the Lokik world. E com relação ao mundo lógico, Emphasis of not in doing extraordinary things, não fazer coisas extraordinárias, mas fazer coisas comuns de uma forma extraordinariamente bem. extraordinary well. If Como é que nós podemos fazer coisas extraordinariamente bem se não somos pessoas extraordinárias? A segunda parte é ser mais realista. things can also be done in As coisas extraordinárias podem ser feitas de forma perfeita. just to that you should pay attention Você tem que prestar atenção to big jobs, big things. But otherwise, às coisas grandes, exaggerated statement, mas também às coisas pequenas. E por que nós não fazemos coisas extraordinárias também e serem perfeitos, e ser perfeitos? Eu peço desculpa, mas é super difícil perceber o que ele está a dizer, porque ele tem um rebuçado na boca. E para mim está a ser terrível perceber o que ele diz. Então peço desculpa. relate in the same way, it has a basic flaw, Ou seja, basicamente para todos, like a shadow. se você perseguir algo como uma sombra e algo que você não consegue receber, Follow you like a shadow. então isso vai ser como se fosse sempre uma sombra. the next one is É quite difícil entender o contexto das frases. boring. But get Há quem diga que a perfeição é um aborrecimento. The Lumbri said angur khatte hain. This saying you can translate in English because you cannot attain Ok, traduzindo em inglês, você não pode alcançar a perfeição, a superar uma marca, on the moon. Basic se você não conseguir chegar à Lua. best, these are the stages and better Portanto, está nesse estado, told you o melhor é melhor que o bom. there is a Portanto, essa terminologia é muito difícil na linguagem de hoje, porque o melhor torna-se enfadonho e o melhor que isso fica se torna irrealista. the next one also is a twist of language. Perfection is the willingness A perfeição, essa velocidade é... I will narrate you a story on this to make Há uma história nisso que pode ser mais interessante. boy and his father were teaching him Havia um pai que estava a ensinar a um filho, to add se você somar and 80 100 mais 8, quanto é que isso dá? said 240 O filho disse 24. and asked the E o pai começou a bater-lhe. you are the best boy, you will bring fame. Você tem que ser o melhor homem e não pode humilhar a família. What is this person doing? E ele pensou, o que que essa pessoa vai fazer? Plus 80 is 240 and he is petting him and giving him chocolate. He could not resist. Ok, aqui é uma soma qualquer e ia dar um chocolate para ele. Então ele começou, Why are you praising this child for a wrong answer?
Por que você está a presentear o irmão, o filho, dando uma prenda para ele? So he has improved upon his previous wrong answer. Opa, você desculpa, mas On his journey towards being não estou entendendo nada. Eu não consigo ouvir nenhum nem outro de forma clara. few enemies which don't allow us to become perfect. So Os inimigos para não se tornarem one perfeitos são três inimigos, terms also being lazy, laziness, que é a preguiça, falta de cuidado procrastination, like e a procrastinação, ou seja, a preguiça, just cover these in detail. falta de cuidado e procrastinação. You see, perfection is a far-fetched thing, a far-away goal. Se eu tenho um objetivo, essas três fraquezas, They're enemies of even elas são inimigos mesmo life. de uma vida normal e confortável. Laziness is Portanto, a preguiça actually pode parecer confortável, mas na verdade ela conduz is the greatest punishment. a um castigo que pode dar a uma pessoa. Either I will not give you any assignment. He will become peaceless and uneasy after some E ele pode ficar com falta de paz em algum certo momento. Então, a perfeição e esses três pequenos inimigos são como soldados, perfection's enemies, e a perfeição é inimigo. missiles. Okay. So coming to the word of missile. Sorry, 1 minute. Yeah, Urgent yeah. request for Baiji. Ok, vamos esperar um minutinho. Ok, eu peço imensa desculpa, mas está a ser para mim um desafio muito grande traduzir. Eu tenho a voz de um muito baixa, a voz do outro muito alta, e eu não consigo perceber claramente o que estão a dizer, e principalmente com a velocidade que estão a falar. Portanto, minhas sinceras desculpas para aqueles que estão a escutar. E o irmão Brice Morin tem tanta necessidade de alguns cuidados, portanto vamos ter assim algumas interrupções pelo meio. E se calhar vou pedir também um minutinho e já cá vem, só um segundo, se for favor. जी स्टार्ट कर दीजिए. Om Shanti. Okay. Am I audible? Yes, you are Brajman Bhai Sahib, yeah. Okay, so I'll go further with the. Sorry, you were saying something. Yeah. एक्चुअली वो मॉस्को से एक अर्जेंट कॉल था. एनी हाउ मैं क्या कह रहा था मैं फिर भूल गया. हाँ, You were saying something about the continental missiles. what I mean to say, these are enemies of even normal activity of a person, and a person Uma pessoa pode estar a procurar a perfeição more subtle and dangerous de uma forma mais sutil, is what I mean to say. inimigos que são mais perigosos. Eu não percebi a pergunta. Moscow and also about missiles. Someone is asking. Então vamos falar sobre mísseis. Not difficult, but it's like they're asking that today's talk on perfection
Has it got any direct Então, alguma direção com relação àquilo que está a acontecer? Definitivamente, tudo está a acontecer. has a relationship with everything. You know, Nós sabemos que was knowledge, you know, o conhecimento de Baba it's a horrible war going on, é terrível aquilo que está a acontecer, are going to come. e terrível ainda, horrível aquilo que ainda está por acontecer. Mas tudo isso, And a blessing in disguise. temos que ter essas bênçãos, When it reaches extreme, porque tudo que chega a um extremo vai chegar a um fim. so it has Portanto, much more é o oposto ao início. Portanto, aquilo que nós temos que fazer na perfeição é aquilo que nós podemos é ver. Porque a ordem perfeita vai surgir extreme is reached in such type of wars. It is a rehearsal room. depois daquilo que pior que pode acontecer. And to an era, Portanto, isso vai trazer uma nova era. because you know, if Porque, a menos que as outras pessoas fiquem privadas dos seus corpos, go on committing more wrong and more vão começar a causar mais dor e fazer coisas cada vez mais erradas. Portanto, isso é o clima. opening of the gateway to, Mas isso é abrir o portão dos paraísos e fechar os portões do inferno. you can expand for others. Então, nós podemos olhar de uma forma melhor para os outros. Portanto, algumas questões práticas. Como alcançar a perfeição? Eu estou a tentar de forma dura, mas não sou capaz de chegar a ter a perfeição no meu emprego. Como é que eu consigo ter a perfeição no meu trabalho? Eu não sei Etc. quais são as condições do trabalho, etc. Mas, basicamente, a minha própria atitude. O que é a perfeição? A perfeição significa estar livre do defeito e de ser afetado. Portanto, seja qual for a condição, se eu estiver livre dos efeitos de tudo aquilo que acontece, de considerar se seja bom ou mal, benéfico para mim ou não, se eu estiver livre de ser afetado, então eu serei capaz de estar para além do defeito e ser perfeito. Aquilo que foi dito sobre o Todo-Poderoso, e assim como o drama, o que nos guia para a perfeição perfeita somos nós. E cada indivíduo tem que ser igual um ao outro, tão único e tão especialistas. E nós temos que proteger a nossa proteção de ser afetados e tornarmos defeituosos. Portanto, é como a flor de lótus, que é um símbolo Maintaining our de reter e manter a perfeição Again, it em is condições imperfeitas. E porque nessas condições vão conduzir à perfeição, but assim como o nosso sistema de defesa. one has to protect one's perfection Mas isso conditions of imperfection. vai nos proteger da imperfeição. Então, vamos ficar imunes de qualquer efeito ou defeito. As lições que nós aprendemos, que nós devemos ter qualquer sentimento de rejeição de qualquer coisa que nós fazemos ou daquilo que os outros fazem para nós. Você aqui falou sobre 2 pontos, ou seja, ter o equilíbrio. That we need to practice E having nós this temos que praticar dessa forma, one example is ou seja, ser como um mestre e uma criança. tell us a few more examples of how Quer dar mais balance alguns exemplos de como o equilíbrio na vida pode nos conduzir à perfeição? Basic idea is Você sabe que a ideia é que
Se você está experienciar ou abordar a um extremo, counterbalance it. você tem que contrabalancear para o outro lado. Science, the doctors have this E como a ciência médica e o médico que está aqui, perfect balance. você tem que estar em perfeito equilíbrio. Require very little magnesium. And a particular Particularmente na quantidade de açúcar. Então agora você sabe are not able, que as pessoas não são capazes so they become diabetic. And if de comer açúcar por causa da diabetes. magnesium is a very little requirement, but if its balance is Mas se houver um equilíbrio, less or more, then it can affect the whole body. So balance portanto, does se for para um lado ou para outro, vai afetar o corpo. Não significa ser 50-50, mas sim aquilo que é preciso para conduzir uma vida saudável, física e mental. Então, nós temos que ver que, às vezes, nós trabalhamos demasiado e precisamos de um descanso maior. require normal rest. E se você trabalha normalmente, precisa de um descanso normal. Lot of capacity Portanto, muita capacidade tem que ver com ajustar. you put extra in the body, Tudo que você coloca extra no corpo tem que ser tirado. use their resources. E você tem que fazer um esforço para poder retirar isso que foi em exagero para o corpo. Deities whom we worship in the temples, Então, as divindades que são adoradas, work out elas não estão the temple, because they had a balanced life. Similarly, porque as divindades têm um equilíbrio. Mas a coisa básica aqui, these conditions that essas condições, we live in, quando vivemos, temos apenas de ajustar, that is to say, we should presume, and as we que nós presumimos there are a lot of uncertainties, we cannot que há muita incerteza, que nós não podemos planear em tempo, não podemos programar anteriormente, de antemão. Portanto, no presente, a situação do mundo, temos que ser versáteis e ajustar sobre todas as condições. E para isso, a primeira coisa between the soul and the worldly situation. And the buffer can be created through our body. So ou seja, criar, getting attached to the body, se nós tivermos apego ao corpo, we are sort of é uma espécie de, in the border of the European Union or NATO. é como a Ucrânia fazer parte da NATO ou da comunidade europeia. Portanto, Remaining soul conscious, remaining criar, manter-se em terra, consciente da alma. through the body, Então temos que executar através do corpo e não ficar apegados ao corpo, que é para tornarmos karmatite e ser uma estar elevada e criar então situações elevadas para nós que sejam seguras. then I will come to the word perfection. E depois ao mundo de perfeição. All the talk we are having about perfection, Tudo aquilo que estamos a falar sobre a perfeição é obtida what you call imaginary state. num estado imaginário, Equator is an imaginary line. numa linha imaginária. Da mesma maneira, nos dias de hoje, a perfeição requer um tempo apropriado, uma situação apropriada Retained and sustained. para que seja obtida e sustentada. Trying to attain perfection, E, but how is it possible? portanto, todos temos essa nossa imperfeição, mas como chegar a essa perfeição no mundo imperfeito? Então, primeiro de tudo, é aceitar esse princípio, que no mundo de hoje, a perfeição é apenas objetiva. To goal, and of course, E há uma meta que tem que ser feita situation of perfection e uma situação da perfeição. need not endeavor for perfection. Here's, for instance, if you want to Por exemplo, ice, you have to create conditions of vacuum or a thermos or a fridge to save ice. But on the Himalayas, ice is natural. não consegui perceber qualquer coisa. So this is very important. Tinha aqui em relação ao tempo de estar protegido ou protegido no Himalaias, eu não percebi se tem a ver com frio ou coisa assim do gênero. Portanto,
não só ser perfeito, mas também fazer com que as outras coisas sejam perfeitas. surrounding the like of you. Você está rodeado de coisas que faltam, If you try to heat up everything around to the extent it portanto, tenta alcançar tudo numa extensão. God Almighty. God is perfect, ever perfect, Por exemplo, Deus é sempre perfeito. will be perfect. Foi perfeito, é perfeito e será perfeito. Então, fazer o imperfeito tornar-se perfeito. Portanto, quanto mais conectarmos com Deus, vamos tornar-nos mais perfeitos, conectados com essa fonte da perfeição, Never been imperfect. All others e Ele que nunca se tornou imperfeito, vai fazer com que nós, que já fomos perfeitos, vamos nos tornar perfeitos outra vez na idade do ouro, no momento certo, no lugar certo, da maneira correta, e ao reverso isso. Isso pode acontecer com qualquer pessoa, com qualquer lugar, em qualquer lado, sob condições imperfeitas. Então, para nós mesmos, a raiz, a alma, que pode estar conectada com Deus. E se você estiver conectado com Deus, então a perfeição naturalmente vai nos convidar a nos tornar mais fortes, assim como você disse no início, serão os 4 pilares da perfeição, que é a lembrança constante do Todo-Poderoso. Então, isso naturalmente vai ser corrigido pelo Todo-Poderoso e toda essa imperfeição que nos afeta vai ser automaticamente tornar-se de forma que nos proteja. Fazendo um link, uma conexão com isso, em torno de ser perfeito, para fazer a minha conexão com o Todo-Poderoso, que seja mais forte essa conexão. Portanto, uma atitude de desinteresse ilimitado. Você que quer como desenvolver essa atitude? it is very simple. Isso é simples. Either you can Você também pode be attractive, ter atração attracted. ou ser atraído. Be attractive. Se eu quero ser, Argument is that I se eu quero ter atração, eu não posso ser atraído, ok? Porque se eu ficar atraído, eu não vou ser atrativo. unlimited what you call disinterest. Portanto, o desinteresse ilimitado. Se alguém quer ter Or a constant um link perfect one com aquele que é perfeito, essa conexão, to unlink, disconnect yourself. você vai ter que desconectar-se das outras coisas. Porque Having connection with se você quiser os dois, conexão com os dois, com a imperfeição e com a perfeição, não vai ser possível. Porque você, dessa maneira, só vai conseguir a imperfeição. so to be Então, para ser capaz gain from the perfect being to de perfect, se tornar perfeito com o Ser Supremo, eu tenho que desconectar com todas as coisas imperfeitas. Isso é um desinteresse ilimitado, porque todas as outras coisas não são perfeitas. Se você multiplicar metade por metade, normalmente a multiplicação vai dar mais, mas aqui, metade por metade vai ser 1/4. Então vai reduzir aquilo que você tem pela metade. Então a próxima pergunta que o irmão está a perguntar é que eu tenho estado a praticar meditação na Brahma Kumaris já há muito tempo. E eu sinto que eu ainda não tenho essa perfeição que eu posso ver em mim. Há um problema na minha meditação ou na minha conexão com o Supremo? if a student does not get into the next class for 4 years, for example, Portanto, nas classes de há 40 anos, por exemplo, o que é que foi que? because anything that has to be done, Tudo que tem que ser feito, period limit for that, you have há um período period. Rather que tem que ser feito nesse período. time that is called pass with honors. So
num tempo menor, será passar com honra. Então, primeiro de tudo, it is the meditation a meditação practice. It is é a prática da Brahma Kumaris, é uma meditação universal. Número 2, a meditação such type of a part-time hobby. não é um hobby, Like a natural, direct, constant connection. é uma constante conexão plena. Connection for Se você não tiver essa conexão unless para sempre ou constante and com o amor, that comes only when isso só é quando você sente making profit. He will be como overnight. não pode ser como uma pessoa um vendedor que ele abre a sua loja e quer sempre ter lucros. Portanto, se for uma forma de mecânica, sem haver o elemento do amor, sem ter essa realização de sucesso e de realização, então vai levar muito mais tempo e depois pode se tornar muito tarde. As you mentioned rightly about Como você mencionou sobre esse conceito do amor, spiritual concept which is taught há um outro conceito espiritual que rotineiramente falamos sobre a perfeição, that perfection is que a perfeição for everyone. é um sentimento amoroso por todos. So you want to explain this? Quer explicar isso? Profound and a nice statement. Isso é um testemunho muito bom, Either porque a perfeição não é uma coisa mental. thinking that I love some and hate Se eu amo alguém ou odeio os outros, or partial. portanto, uma pessoa amorosa tem amor por todos. Limit my love to certain people E esse amor limitado por algumas pessoas the quality of love because others não tem essa qualidade do amor, porque eu estou a privar de dar mais amor a outras pessoas por questões egoístas. Portanto, esse testamento, por assim dizer, é dessa qualidade. Se você tiver, visible in our conduct se ser visível, esse amor tem que ser visível por todos. Se você for uma pessoa que tem raiva, uma pessoa que tem raiva por todos, mesmo por aqueles que são mais queridos, mesmo por ele mesmo, porque a raiva está lá dentro e em qualquer situação ela vai chegar. Okay. So Bhai Sahib, we have 10 more minutes left. Is that okay? We'll take till 9:30, no? A few questions. yes, yes. Okay, thanks. Até mais 10 minutos. Just take another question. Eu queria ter mais uma pergunta sobre... Someone is saying that I am on my journey Alguém está a dizer que estou na minha viagem, na minha jornada para a perfeição. of a perfect Como eu sei quais são os sinais de me tornar uma pessoa perfeita? Está perfeito nessa jornada? Eu dei o exemplo da criança. Ele estava a perder Reaching towards correct answer. So everyone can porque estava à procura da resposta correta, aquilo do pai e do filho que estava a bater-lhe. is there any change Portanto, há uma mudança na felicidade, a nível da paz, of stability a nível da estabilidade, da paciência, da familiaridade. Então aí você vai poder entender. answer. I'll take this Bela resposta. two words in Hindi which are very Essas duas palavras que são muito parecidas em inglês, em hindi, samip. saman e samimp, similar e próximo. Explain similar to what and near to what? Similar a quê e próximo a quê? Ok. you know there Você sabe que with fall and you are num dia de nevoeiro, a visibilidade é limitada para alguns metros. E você vê nesse nevoeiro algo numa distância. visibility but you are not able to figure out Você não consegue ver quem é essa pessoa. Você vê apenas uma silhueta. Se é uma mulher, se é um homem, se é amigo ou quem seja. Então isso é chamado the word was da palavra hindi que foi And samip e saman. so it is his samip Portanto, ele é um samip. Está muito próximo, it is not at all visible mas não está longe, mas não é visível. Mas não consegue saber quem é. image comes closer
A imagem, conforme vai se aproximando mais e mais, você, até que seja ao seu lado. Então, você pode ver mais visivelmente quem é essa pessoa. Então, igualmente, o eu já não lembro o nome, Hindi é mais próximo. E o Saman é quem está mesmo bem próximo de si. É quando você vê essa pessoa, e quer seja amigo ou não, apenas as pessoas amigas é que vão estar próximas a si. De outra forma, não. Senão será o ego ou a raiva, ou pessoas que não gostam, que estão próximas de mim, que respeitem a minha posição, o que quer que seja. Portanto, eles fazem isso a uma certa distância. Portanto, é quando há a perda desse sentido espiritual. Portanto, estar próximo da perfeição, de ser estar próximo do Todo-Poderoso, para que um dia essas qualidades que aquele que é perfeito nos dá. Portanto, ser estudante a um nível que o estudante pode ser como o professor. E tudo que o meu estudante faz, pelo menos você tem que passar mais. Mas muito mais estudantes vão passar com honra. Portanto, é nesse sentido. Portanto, o rolo está a chegar. Isso significa que, na verdade, esse Sankara, essa pessoa que dá completamente as pessoas com raiva, que tem todo tipo de ego, tem essa doença contagiante. E a melhor companhia é a companhia de Deus. Fantastic explanation about Saman and Samip. Ok. Boa explicação do Saman e Samip. Portanto, outra dádiva e das palavras é a Karmatiti, que é muito falada na linguagem espiritual. Pode explicar o que é esse estado de Karmatiti? Sim. Normalmente, todas as ações trazem um fruto, amargo ou doce. Normalmente, isso é chamado de motivação na linguagem do mundo. Qual é a motivação para suas ações? E hoje em dia, você tem que ter uma motivação específica para que as pessoas apreciem que receba algum salário, algum incentivo, e as pessoas esqueceram que isso de ter essa compensação é normal. Uma pessoa que é suposto fazer um dever, mas se você quer que ele faça com uma atenção especial, você dá algum prêmio para ele. Portanto, isso é chamado de motivação. Mas, entretanto, essa motivação ou incentivo é artificial. Uma coisa é ser uma motivação natural. E depois essa motivação natural é uma recompensa. Tem uma recompensa a essa ação através da paz, da harmonia, do estar prazenteiro. Portanto, a felicidade, uma boa disposição. E a pessoa então fica confortável. Portanto, todas as pessoas trabalham para isso, mas, entretanto, o que eu estou a dizer é que essa essência particular do nosso ser, na nossa mente, é muito importante, porque alguma pessoa devia reter e utilizar de forma que pudesse usar, de forma que pudesse estar leve, feliz, trazer graça e harmonia na sua vida. Há muitas perguntas, mas vamos fazer a última pergunta por causa do tempo. Mais uns exemplos
a ideia da perfeição da Brahma Kumaris, Father Brahma Baba, and also do fundador Brahma Baba, administrative head, the first one, Mama. So do you want to give your que Mama, que foi a primeira administrativa, in their dealings? como é que eles atingiram a perfeição nas coisas com que eles lidavam? Fortunately, Muito fortunadamente, the Brahma Kumaris a Brahma Kumaris teve benefit of o benefício the one and the only perfect being de ter o único ser perfeito do universo, affected, who is karma, que não é afetado, é karmatite, que é sempre benevolente but has everything to give. e que tem tudo para dar. Mighty, then E esse é o Deus Todo-Poderoso. E o exemplo daqueles something to give and not que sempre fizeram algo, physical son is an example como o filho físico. O filho físico from any source, but it is a não consegue ter nenhuma outra giver of it. luz a não ser da luz eterna. Similarly, Então, da mesma maneira, o Todo-Poderoso spiritual son, which fez com que esse filho espiritual enthusiasm to the tivesse essa luz e desse essa luz e entusiasmo para as almas. coming from that almighty Portanto, tudo que vem da fonte organization Toda-Poderosa, e essa organização foi fundada não apenas em Brahma Baba ser tornado perfeito, mas ele foi apenas um médium que passou esse poder de conhecimento perfeito de Deus, de todas os poderes sutis e divinos then the virtues arising, e as virtudes power com esses poderes. are different. Portanto, os poderes e virtudes são diferentes. The power to produce mangoes, but É como o poder, a manga só produz uma mangueira. Portanto, all those things a mangueira é o poder e os frutos seriam as virtudes. Portanto, naturalmente, o Todo-Poderoso fez com que essas almas que foram aqueles que tiveram a capacidade de assimilar ao máximo as qualidades e passar para os outros. E basicamente, não é apenas like the roots of receber para eles próprios, é como as raízes da árvore. A raiz pega do solo e da semente e passa para frente. Portanto, foi através de Deus que Deus tiveram esse papel, que basicamente foram os instrumentos de passar a perfeição para os outros, fazendo com que eles fossem perfeitos nesse processo natural de serem perfeitos. E a fórmula que eles nos ensinaram é a mesma. Portanto, eu, para ser perfeito, tenho que passar para essa perfeição e então fazer com que as outras pessoas não fiquem com raiva. Então, a pessoa com mais raiva, devagarosamente, a raiva vai. this is how we can learn Esse é o processo de se tornar divindade, because just gives and gives. porque a divindade é aquela que apenas dá. E nós chamamos isso de Devata, divindades. E todas essas divindades são seres humanos que vão se tornar essas divindades. Portanto, na Brahma Kumaris, Contentment, etc. há esse contentamento. E, em segundo lugar, é muito importante que ser benevolente, Always think good. sempre pensar no bem, porque Is happiness na minha mente há essa felicidade, e essa felicidade vem apenas do bem. E se eu sempre tiver bom, dar bom aos outros, vou trazer bem, bondade para mim mesmo. unless he thinks good of others, because goodness is E se eu não tiver bem em mim, eu não vou poder dar o bem para os outros, porque o bem é ser bom, como se fosse um bem benevolente, eu tenho que ter isso em mim para poder dar aos outros. Portanto, isso depois vai nos trazer com que nós trazemos essa perfeição mais próxima de nós e ter esse contentamento, então, de conseguir atingir essa perfeição. Share and be a giver all. Portanto, estar consciente e dar Once again for sharing your ao mesmo tempo. time with us. Obrigado por estar aqui e dar-nos a sua sabedoria e disposição e o seu tempo para estar conosco. E agora passar para a Cláudia para fazer os agradecimentos. Om Shanti.
Om Shanti. Muito obrigado a si por nos dizer todas essas coisas sobre a perfeição, que é tão fácil entender, porque às vezes nós vemos a perfeição como algo que eu não posso alcançar. Mas você fez de uma forma muito fácil para nós entender esse estado de estar contente, ou o que quer que você explicou. Portanto, isso faz-nos que, sim, pensar, sim, eu posso alcançar isso. Portanto, muito obrigado por estar aqui, despendendo o seu tempo. Eu sei que você está tão ocupado. E muito obrigado em nome de todos os que estão aqui hoje. Obrigado. Om Shanti. Thank you once again, and Bhai Sahab, we are Obrigado mais uma vez for the 50th pela sua presença the 34th. nesse, So when we have nesse. the Golden Jubilee, you'll be the speaker for that. So thanks. Ok, obrigado, muito obrigado. Om Shanti. Om Shanti. Yeah. So we'll go on Ok. with the sister. You can do the Vamos passar agora para a irmã Anu from Sister Claudia. e depois vamos fazer a meditação e o Drice com a irmã Cláudia. Obrigado. Ok. Thank you. Give me 1 second. Obrigado, dê-me só um segundo. Muito obrigado. Okay, so Ok, então, our next program will o nosso programa vai ser power to become perfect. preencher com o poder para ficar perfeitos. Power to pack up. This is É o poder de empacotar, series of que é o nosso segundo programa dessa série de palestras sobre os poderes. go. O poder de empacotar ou de largar. That is tomorrow. Portanto, é amanhã, daqui a 24 horas. Sorry, yeah, morning 7 a.m. for West Coast. Portanto, o horário daqui de Portugal são as 3 da tarde. Dear brother again, Atam Prakash. E vai Brother, ser dada pelo irmão Atam Prakash, que é mesmo da this is our Brahma Kumaris em Montabaú, da sede. and as usual. E depois, como habitualmente, vamos ter o workshop sobre valores no próximo dia 12, 7:45 próximo sábado, 6:15 às 2h15 de Portugal. with the experiential exercises. E vão ser a primeira hora com experiências e exercícios, e depois algumas visões e conversas e meditação com a irmã Gayatri de Nova York. And this month we E depois temos esse mês, estamos a celebrar o Holi, color portanto, essas cores. colors. Portanto, So we will qual é o significado espiritual so holy. do Holi? Sister Sapna Com a irmã Sapna, que ela vai juntar-se de nós conosco na China. Portanto, vai ser no sábado do dia 19. E no horário, March Friday. nosso horário vai ser às 4h30 da manhã. Portanto, horário de Portugal, 4h30 da manhã. Our next session E depois a próxima sessão da série dos valores para a vida, on episódio 35, vai ser sobre a limpeza. and for that we'll have E vamos ter o irmão Ken, the Ken Ordinal, coordenador do Brasil, the regional coordinator of South America, Brahma Kumaris. coordenador da América do Sul. After that is on 19th of March, Saturday. E vai ser às 2h30 do Reino Unido, do nosso horário de Portugal, 2h30 da tarde. Saving time. Portanto, mais cedo, meia hora mais cedo. So join us then, and you can get all the information E você pode ter todas as informações através on our website. desses programas, através dos sites do vihasa.in ou do vancouver.brahmakumaris.ca. E também ter os vídeos todos em todos os idiomas. Translation didn't Hoje tivemos problemas com a tradução espanhola. languages. Portanto, India, you se entrarem no canal do YouTube do Vihasa Índia ou Brahma Kumaris Vancouver. Muito obrigado a todos e uma boa tarde. Sister Anu and Então, obrigado, Sister Anu. Sister Claudia, and do the closing meditation with her. Então, vamos ter aqui uma meditação e vamos fechar com este vídeo. Om Shanti.
Eu tomo um momento go inside myself e vou para dentro de mim mesmo, muito profundamente. I remind myself Eu recordo a mim mesmo, as a soul, enquanto alma. I have all the qualities Eu tenho todas as qualidades in a perfect state. num estado perfeito. Those are my qualities Todas essas minhas qualidades in a original stage of do estado original da alma. I do not need to chase for them. Eu não preciso Is ir atrás delas, porque eu as tenho dentro de mim. when I have E quando eu as tenho, stage, e quando eu tenho esse estado, I'm very content. eu torno-me muito contente. I don't need to have love from anyone. Eu não preciso ter amor por qualquer um. Do not need to be accepted by anyone. Eu não preciso ser aceite por qualquer um, por quem quer que seja. To be me. Eu apenas preciso de ser eu, Because that's porque isso I am. é aquilo que eu sou. Originalmente, I am eu sou um ser perfeito and I'm going to go towards that perfection. e eu vou em direção a essa perfeição. When I get that stage, E eu, quando I alcanço esse estado, eu sinto-me livre, very muito leve. nothing Nada, to affect me. nada vai afetar-me. Then I know E eu sei my perfection stage que o meu estado perfeito está a chegar. I know that I'm living a life of liberation. Eu sei que estou a viver esta vida de libertação, sem preocupação, sem medo. Everything is alright. Tudo está certo. Today, I'm taking with me E hoje eu estou a levar comigo points todos estes pontos me, que mostram-me how I can como eu posso work trabalhar to my perfection. em direção da minha perfeição. And I repeat for myself, E eu repito para mim mesmo, check, e eu verifico, I'll feel happy. e então eu fico feliz. Om Shanti. Om Shanti, Shanti, Shanti. The time has come to shed your earthly garment, to take your place as masters of time and space. There's nothing left to fear. Just take my hand and I will lead you back home. Spread your
We're all going going home. We're all going home. We're all going home. Spread your angel wings and fly. The gravity of love will take you higher. This I promise you, my child. The time has come. We're all going home. So thank you so much, Sister Claudia, and we'll see you in the Então, next. muito obrigado, Cláudia. E encontramos amanhã. Thank you, Dr. Mehta, as well. Obrigado, Dr. Mehta. Obrigado por juntar-se a nós.